Então, pessoal, a partir do que a gente já viu ali no outro vídeo, nós vamos entendendo que nós não podemos culpabilizar o aluno, né, fazer com que ele seja o único ator responsável aí pela essa dificuldade de aprendizagem, né, e que a gente não pode tratar essa questão de uma maneira simplista ou entendida de uma única forma, né? Que, ao contrário disso, nós temos que entender vários fatores que essa criança traz, nos neurológicos, os psicológicos, funcionais, os sociais, culturais, pedagógicos, familiares, né? Que tudo isso vai fazer sentido para a gente se todos esses fatores estiverem entrelaçados, não de uma fórmula única e que a gente poderia encontrar a solução. Não, será que existem crianças que elas têm todas essas características iguais? Será que o professor consegue atingir a partir de um jeito de ensinar ou a partir do entendimento, de um repasse de conhecimento? Todas as crianças se apropriariam igual, né, a partir de tantas diferenças que elas têm, tantos esses fatores envolvidos? Então, o Vitor da Fonseca, ele é um estudioso sobre o desenvolvimento das crianças, sobre as avaliações psicomotoras, né? E ele vai falando que as dificuldades de aprendizagem, ao ser levantadas essas inúmeras teorias e conceitos e modelos aí, a gente consegue entender a criança única e exclusivamente a partir de um único modelo, uma única dimensão. Né? Então, ela fala que isso leva a gente a entender a criança como psiquiátricas, como modelos psicométricos de medição, de teste de QI, de habilidades e competências, né? Em relação às questões neuropsicológicas, quer dizer, qual função executiva essa criança está desempenhando com dificuldade, né? Ou algumas explicações pedagogizantes ou socializantes, exclusivistas, quer dizer, essa criança não se adaptou na escola, né? Será que a escola, o que acontece com a escola para essa criança, né? Esse olhar único, exclusivo de uma dimensão, tá? E que a gente tem que entender que acontece coisas muito mais interagindo, componentes muito mais significativos interagindo além dessa culpabilização aí da criança exclusivista, né, em relação ao olhar exclusivo dela. As dificuldades de aprendizagem, elas também não devem ser encaradas, elas não são, né, elas não são encaradas como um modelo interacionista e dialético. Por quê? Porque de um lado tem os defensores, que veem as dificuldades de aprendizagem como uma culpa da criança, né, um processo de informação, mas que ela não consegue se apropriar, e de outro, os defensores que veem as dificuldades no professor e nos seus processos de trabalho, né, levanta-se algumas questões, a dislexia, despedagogia, problema da criança ou é o problema do adulto? É uma dificuldade de aprendizagem ou uma dificuldade de ensino? Né? A falta de uma perspectiva geral dessas duas questões, a delimitação da área do conteúdo e esse rompimento aí entre as disciplinas dos profissionais, elas perdem de vista um olhar totalizado dessa criança em relação à dificuldade de aprendizagem. Culpabiliza-se um ou outro, mas se esquece, né, de olhar essa criança de uma forma global. Então, a gente precisaria implantar uma compreensão dialética, interacionista, né, dessas origens aí da dificuldade de aprendizagem, né, as causas disso tudo. Então, a maioria dos estudiosos, elas dizem que consideram um ou outro fator, né? Mas que eles deveriam, na verdade, se interagir entre todos eles e produzir alguns efeitos que seriam relevantes para a escola, né? E para todas as classes sociais. Aí a gente poderia entender que a gente diminuiria
essa questão ideológica, doutrinária de alguns modelos que a gente tem hoje, observa hoje, né, em relação à formação de pessoas, formação de conceitos, formação de classes dominantes e uma massa que tem poucos direitos sobre a escola. Então, a gente vê aqui, ó, que nessa diversidade de conhecimento, deixa eu arrumar aqui, pessoal. Na diversidade de comportamentos que as crianças com dificuldade de aprendizagem desenvolvem, surgem inúmeros problemas que se vinculam e comprometem a aprendizagem. Né? Quer dizer, o que quer dizer isso? Que essas dificuldades, esses problemas, todos eles deveriam estar interligados, né? São, são problemas que relatam aí, eles delatam para nós o que a gente poderia entender sobre essas crianças, né? Sobre esses comportamentos que as crianças vêm trazendo em relação a qual a dificuldade que ela vem tendo em relação à participação na escola. Então, as características que as crianças têm possuem um bom potencial intelectual, né? Apesar de ser consideradas com problemas de aprendizagem, mas que elas têm sim capacidade boa intelectual e elas, apesar de manifestarem problemas em algumas questões cognitivas, é, exigem muita individualização, muitas necessidades diferentes umas das outras. Né? Então, isso que a escola deveria atender. Né? Será que esses estilos aí, tão diferentes de uma criança para outra, são atendidos da mesma maneira? Então, muitas crianças aí nessas condições acabam se convencendo que elas não vão aprender. Né? Elas são fracassadas, elas são inaptas de aprender, não são capazes, né? Eu acho que isso é a grande tristeza que a gente tem da criança, ela não se enquadrar naquele modelo formatado da escola e ela começar a duvidar do próprio eu dela, né? Da própria capacidade dela de aprender, dela ser alguém. E isso vem trazendo muitas questões que trazem consequências no futuro dessas crianças, né? É onde nós, como psicólogos, vamos trabalhar, né? Nessa implicação aí da dificuldade, desse olhar em relação a como essa criança está sendo vista na escola e como ela se vê também na escola, tá? Então, nós entendemos que algumas atitudes emocionais descompensadas das crianças, né, elas vão sendo delatos, né, do que ela não está conseguindo receber dessa escola. Então, a gente está vendo que essas necessidades de atenção e conhecimento e tudo vão somando uma, uma, uma falta de habilidade dos próprias relações entre as próprias crianças e entre os próprios alunos, ou entre a relação do próprio aluno e do professor. Tá? E aí a escola está perdendo porque não sabe como lidar mais com essas questões relacionais da escola. Né? Então, a gente vai entendendo que sem uma atmosfera afetiva, lúdica, uma questão de brincadeiras na escola, de divertimento, com falta de relacionamentos, né? Aquilo que eu já expliquei para vocês. Hoje a grande maioria das escolas tem muitos profissionais que não recebem essas crianças de uma forma agradável e sim elas têm dificuldade de manter um relacionamento, um vínculo afetivo entre professor e aluno. Né? Eles veem os alunos como arqui-inimigos e a escola como um verdadeiro campo de batalha. Tá?
Claro, pessoal, lembrando que a gente fala aqui dos problemas, tem muita escola boa, né, tem muito relacionamento bom entre professor e aluno, mas nós falamos mais dos problemas que a gente pode evidenciar, tá? É, a interação e a comunicação, elas não se desenrolam favoravelmente, né? Elas não estão sendo um campo propício para que a criança se sinta ali naquela escola acolhida, né, se sinta respeitada, se sinta alguém importante. Pelo contrário, é uma escola que está batendo pesado na questão de fracassos, de mostrar que você é bom, ou pelo contrário, do que você é muito ruim, né, ali dentro, tá? Então, é, a gente entende que os problemas de aprendizagem não adianta nada a gente poder resolver isso se outras questões estão com defasagem também. Então, as crianças com dificuldade, elas não podem continuar nesse contexto de ameaça, de puro estresse, de humilhação, né? Se sentir excluída, se sentir menos com sentimento de menos-valia, né, do que as outras crianças, tá? As crianças com dificuldade, ó, quem são essas crianças, né? Elas precisam ser respeitadas. Aí que também nós vamos partir do nosso estágio, né? Nós vamos trabalhar essas questões com as crianças, tá? Que elas precisam ser respeitadas, né? Que elas precisam se sentir alguém importante dentro daquela escola, que ela é capaz, que ela consegue tudo o que ela quiser, ela consegue, que essa história que ela tem de fracasso, na verdade ela pode superar e aí ela vai sentindo prazer em conquistar, em aprender, em se apropriar dos conhecimentos que a escola pode oferecer, tá? E é preciso antes de mais nada, transformar a criança num que está com dificuldade de aprendizagem, que vem apresentando essas características, em alguém importante, né, na sociedade, na nossa sociedade, é, entendendo essa criança como com uma verdadeiro sucesso na aquisição do conteúdo, ao se apropriar desses conteúdos, né, enriquecendo aí suas áreas fortes e não evidenciando as áreas fracas, tá? Então, como que, como que a gente faria isso? Tá? Eu vou gravar um outro vídeo para a gente dar continuidade nessa parte.